Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Muito bem. Terminamos então a caixinha da cromatografia planar. Vamos entrar aqui agora na caixinha de cromatografia de coluna, tá? Então, vamos trabalhar aqui com introdução à cromatografia gasosa. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho da cromatografia gasosa e a cromatografia gasosa de alta resolução. Os objetivos então que a gente tem é compreender os aspectos fundamentais e a aplicação da cromatografia gasosa, tá? Bom, tem coisa pra caramba pra gente ver. Claro que a gente vai tentar simplificar muita coisa, porque afinal de contas não dá para colocar aí quase 40 aulas em 3 semanas, tá? Porque um bom curso de cromatografia gasosa a gente tem que dar aí pelo menos 30 e poucas aulas para que vocês possam estar entendendo de uma maneira interessante. Mas vamos lá. O que a gente vai ver na cromatografia gasosa? Vamos ver uma breve definição. Vamos falar um pouquinho sobre a instrumentação básica e princípio do método, tipos de cromatografia gasosa e classificação, aplicações, parâmetros cromatográficos importantes, vantagens e desvantagens. Aqui no item 7 nós vamos detalhar o sistema cromatográfico. E aí no item 8 nós vamos fazer algumas considerações de como fazer análise qualitativa e quantitativa. Tá? Nós tínhamos aprendido 4 métodos de quantificação. Então nós tínhamos aprendido até aqui, até o método do ponto único, né? Então ficou faltando o item 5, normalização diária, que é uma outra forma de quantificação. Item 6, padrão interno com ponto único. Item 7, padrão interno com adições múltiplas, tá? Então, vamos ver mais 3 métodos de quantificação. Vamos ver aqui no item 9, otimização da análise cromatográfica. E no meio do caminho, exercícios. Beleza? Então tá aí o nosso caminho da cromatografia gasosa. Bom, uma breve definição do que é cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa é uma técnica para separação e análise de misturas de substâncias voláteis, tá? Então, o primeiro pré-requisito para que eu possa usar a cromatografia gasosa é que a minha amostra deve ser uma amostra fácil de vaporizar, tá? Ela tem que ser fácil de eu conseguir transformar ela num vaporzinho. Então, a amostra ela é vaporizada e introduzida em um fluxo de gás adequado, denominado de fase móvel ou gás de arraste. Este fluxo de gás com a amostra vaporizada passa por um tubo contendo a fase estacionária, que é a coluna cromatográfica, onde ocorre a separação da mistura, tá? Então tá aí uma breve definição do que é a cromatografia gasosa. Bom, item 2, instrumentação básica e princípio do método. Então tá aqui de uma forma bem esquemática e por meio de desenhos um esquema do equipamento por dentro. Nós vamos num primeiro momento, aqui agora o objetivo é entender o princípio do método. Depois o tio vai dar um zoom em cada parte do equipamento para mostrar ele direitinho. A ideia aqui agora é fazer com que você entenda o princípio do método. Então eu vou falar de uma forma bem superficial a respeito de cada parte do equipamento, tá? Então, se você pegar qualquer cromatógrafo a gás, ele tem essas partes aqui, né? Então ele é composto por um cilindro de gás, que está normalmente lá atrás do equipamento ou para fora da sala, né? Você tem lá um regulador de fluxo, né? Então você tem toda uma programação que você coloca a quantidade de, né, a vazão adequada para a coluna que você tem.
E aí, uma vez que esse gás ele entra para dentro do equipamento, você tem um sistema de injeção aqui, ó. Então, a amostra ela é injetada por meio dessa injeçãozinha aqui, tá? Para dentro do equipamento. Aí você tem uma coluna cromatográfica que está dentro de um forno. E essa coluna é conectada dentro de um detector, que é um olho, como se fosse um olho humano que enxerga os componentes da minha amostra, tá? E aí, esse detector, ele vai gerar esse tipo de coisa aqui, ó, que é que a gente chama de cromatograma. Então, a ideia agora é entender como é que esse cromatograma é gerado e qual que é o significado físico desses picos, certo? Desses triângulos. É isso que a gente vai tentar entender agora. Beleza? Como é que esse cromatograma é gerado? Então aqui agora, ó, esse nosso cromatograma tem 4 picos. Como é que isso foi gerado? Então vamos lá, vamos para a folhinha, vamos tentar entender como é que funciona aqui o Paranauê. Opa! Vem contigo que você passa de ano. Ó. Então, eu vou no meu desenho aqui para a gente pensar o princípio do método. Eu vou suprimir o desenho do cilindro, tá? É desnecessário. O cilindro está para fora do equipamento. Ó, tá aqui a mangueirinha que vem com o gás lá de fora do cilindro, tá? Ela entra dentro do equipamento, tá? Tá aqui o sistema de injeção. Tá aqui a injeçãozinha, tá? Olha lá. Então, essa injeção é onde eu pego a amostra, né? A amostra vem dentro de um tubinho que eu chamo de vial, né? E aí eu vou lá e tiro essa amostra com a seringa e injeto aqui dentro desse sistema de injeção, tá? Que é um injetor. Então aqui é um injetor, tá? Também conhecido como vaporizador de amostra. Esse injetor aqui, ele é a quente. Ele aquece essa amostra, né? Essa amostra ela vem líquida. Aliás, essa minha injeçãozinha aqui, ó, ela pega volumes da ordem de microlitros. Então, é um negocinho bem pequenininho, uma quantidade muito pequena de líquido, tá? Porque a ideia é que essa quantidade muito pequena de líquido entre num sistema aquecido e esse sistema aquecido consiga fazer uma vaporização rápida. Então aqui eu programo a temperatura. Normalmente a recomendação técnica é de que essa temperatura seja por volta de 50 graus acima do componente menos volátil que está aqui dentro da minha injeçãozinha, tá? Então vamos supor que aqui tem uma substância A, B, C, D, né? O nosso cromatograma ali tem 4 substâncias, substância A, B, C, D. Vamos supor que o ponto de ebulição de A seja 50, de B seja 60 graus Celsius, de C seja 30 graus Celsius e de D seja 70 graus Celsius. Perguntinha: qual que é a temperatura que eu devo programar o meu injetor? A temperatura ideal é de 120 graus Celsius, ou seja, 50 graus acima do composto menos volátil, né? 50 graus acima do ponto de ebulição do composto menos volátil. Essa é a recomendação. Por que 50 graus acima do composto menos volátil? Para eu garantir que quando eu injeto a minha amostra aqui, essa minha pequena quantidade de amostra, ela faça o processo de vaporização bem rapidinho, tipo
Essa é que é a ideia, tá? Então, tá aqui o sistema de injeção, né? Tá aqui a coluna que vem de fora, e aí a coluna entra por aqui, né? E aí a injeção vai aqui para dentro da coluna. Então, ó, tem uma linha aqui, ó, de gás. Opa, nossa, eu sou péssimo para desenho, viu? E aí, isso aqui, ó, tá dentro de um forno, né? E aí tem a coluna, ela tá toda enrolada lá dentro do forno, né? Ela tá toda enrolada, ó. Gente, eu não sei desenhar, tá? Vocês estão entendendo que isso aqui tá tudo conectado, né? Depois vocês vão ver, eu vou mostrar isso aqui por dentro de uma forma adequada, tá? Mas eu tô tentando desenhar isso aqui, ó. Olha lá. Tudo bem? Ó, esse gás que vem lá de fora, ele entra para dentro da coluna. Aqui dentro da minha coluna, eu tenho a minha fase estacionária, eu tenho um recheio dentro dela, que é a minha fase estacionária, tá? Então, esse gás que vem lá de fora é a minha fase móvel, tá? Esse gás é importante que ele seja inerte, ou seja, ele não interaja nem com a minha fase estacionária e nem com a minha amostra. É diferente daquele jogo de força que o tio mostrou para vocês inicialmente, lá na cromatografia planar, tá? Aquele jogo de força onde a fase estacionária segura e a fase móvel empurra, né? Aqui também a fase estacionária vai segurar os componentes da amostra e a fase móvel vai empurrar. Só que o empurrar aqui da fase móvel é um empurrar mecânico, puramente mecânico. Não tem nenhum tipo de força química atuando aí, tá? Então, a minha fase móvel, diferente da outra cromatografia que nós vimos, em que as forças químicas importam. Aqui não. Aqui a fase móvel ela é totalmente inerte. E aí ela vai empurrar a minha amostra de forma mecânica, tá? Então não tem aquele lance de força dissolvente, a força da fase móvel, a fase móvel mais forte, a fase móvel mais fraca, nada disso. É um gás inerte que vai puramente empurrar, tá? Vai simplesmente empurrar a minha amostra. E aí qual que é o princípio do método? O princípio eu tenho vários componentes na minha amostra, né? Eu tenho 4 componentes, componente A, B, C, D, né? A, B, C, D. Eles vão interagir de forma diferente com os componentes, com o componente da coluna, né? E aí, pelo fato deles interagirem de forma diferente, eles vão migrar através da coluna com velocidades diferentes e vão sair aqui, ó, para fora da coluna, vão chegar no detector, cada um num tempo diferente, tá? É essa a ideia. Então a coluna, ela tá aqui, ela tá toda enroladinha lá dentro do meu forno. Isso aqui é um forno que tá numa determinada temperatura, tá? O detector é o meu olho do equipamento, é o meu olho, tá? E esse aqui, ó, o meu cromatograma é um registro físico da saída dos meus componentes. Como é que esse cromatograma é gerado, né? Olha lá. O que vai acontecer? Vamos imaginar esses 4 componentes. Ó, então aqui, ó, tá o detector, que é como se fosse um olho, ó. Aí, ó o olho do tio aqui, tá? Que enxerga os componentes saindo. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos dar um zoom aqui dentro da coluna, tá? Para entender como é que é gerado aquele cromatograma. Ó, o cromatograma, vamos desenhar ele aqui, ó, do jeito que está desenhado lá. São 4 componentes. Ó, o tio vai fazer com corzinha bem bonitinho, ó. Aí, ó, aí os primeiros 2 picos eles encavalaram, ó. Eles deram uma encavaladinha.
Aí, ai que lindo, pro. Pois é. O tio faz com capricho, ó. Aí, ó. Pronto. Então a pergunta que não quer calar é como é que esse cromatograma foi gerado? Ó, aqui, o cromatograma a gente pode tratar ele assim, ó. Como se fosse um gráfico. Onde aqui, ó, o que me importa é a área desses picos. Daqui a pouco você vai entender por quê. A área é em função do tempo, tá? Como é que isso foi gerado? Isso é fundamental da gente entender nesse momento. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar na dinâmica de funcionamento do equipamento. Ó, então, esse sistema aqui todo, vamos pensar a gente ligando o equipamento, tá? Eu peguei uma amostra com 4 componentes. Componente marrom, componente azul, componente rosa e componente laranja. Tá? Componente marrom, azul, rosa e laranja. Beleza? Então tá aqui, ó. Esses 4 componentes estão dentro da minha injeçãozinha. Tá? Então vamos lá, liguei o equipamento. O que vai acontecer? A minha fase móvel vai entrando, vai preenchendo a coluna e vai saindo aqui, ó, no meu detector. E o meu detector, ele não enxerga a fase móvel, tá? Ele não enxerga nada passando aqui. É como se nada estivesse passando. Muito bem. Aí, esse detector, e aí agora eu vou explicar a partir de um equipamento com o qual eu estudei lá na década de 90, tá? Como é que era a geração do cromatograma, que é esse gráfico aqui, ó. Por que eu vou explicar do jeito de um equipamento antigo? Porque é mais fácil de entender. Hoje é tudo computadorizado, então é tudo diferente. Mas o princípio que está por trás daquele equipamento antigo é o mesmo que está lá no equipamento novo, tá? Então, como é que era a brincadeira antigamente, né? Esse detector estava conectado com um sistema que era assim, ó, era um equipamentinho que deixava a folha correr, tinha uma folha, né, que era uma folha tipo papel milimetrado, e aí, quando eu injetava a minha amostra aqui, ó, essa minha folha começava a correr, né? Era um rolo com uma folha gigante e essa folha começava a correr, né? E aí, aqui, ó, tinha uma caneta. Então, ó, à medida que a folha ia correndo, a caneta ia fazendo um risco aqui, ó, no papel. Que risco que é esse? É essa linha de base aqui, ó. Tá? Então, à medida que, quando eu injeto aqui, ó, a corrida cromatográfica começa. E ele começa a fazer isso aqui, ó. Corre e a caneta vai riscando, né? Aí, olha só que legal. Vamos imaginar, vamos dar um zoom nesse processo de injeção aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Eu tô jogando o que aqui pra dentro da coluna, ó. Ó, essa daqui é a coluna, que é isso aqui, ó. Certo? Eu tô jogando os 4 componentes, ó. Essa partícula marrom, a partícula azulzinha, tá tudo misturado, ó. É uma mistura. A partícula rosinha e a partícula, né? O componente laranjinha. Eles estão todos misturados. O que acontece? Esses 4 camaradas vão percorrer a coluna e vão interagir cada um de uma forma bem diferente, tá? Então, olha lá, ó. Eu vou simplificar essa coluna, né? Ela é toda enrolada. Aquela coluna dentro do forno pode chegar a ter mais do que 2 quilômetros. O normal é ela ter de 30 a 100 metros,
mas ela pode ter quase 2 quilômetros de extensão, porque ela é um capilarzinho, né? Tem a coluna empacotada, tem a coluna capilar, mas é um capilarzinho, é um fio de cabelo o negócio, tá? Então você pode ter ali colunas bem grandes. Então olha só que legal. Aqui, ó, tem o sistema de detecção, que é o olho, que vai enxergar esses componentes chegando aqui. Olha só. Então você imagina, ó, na hora que eu injeto, a folha começa a correr, né? E quem que sai primeiro, gente? Ó, quem que sai primeiro? Quem sai primeiro é a amostra marrom, né? Então, ó, o tempo começa aqui, ó, tempo zero, né? Aqui, ó. Então, o que a gente percebe aqui, ó? A gente percebe que a amostra marrom, à medida que essa amostra vai percorrendo a coluna, e o que faz ela percorrer a coluna? É a fase móvel, que vem lá do cilindro de gás, olha lá, olha lá. Tá por aqui, ó, tá chegando a fase móvel. O que é a fase móvel? É um gás que vai empurrar mecanicamente esses componentes, tá? Então, é muito legal perceber que o componente marrom, ele quase não tem interação com a minha coluna, né? Então, pelo fato dele quase não ter interação com a coluna, ele sai na frente. Olha lá. E aí é muito legal entender. Deixa eu colocar ele mais aqui, né? Ó. Eu tô pensando ele distribuído aqui na coluna. Ele forma como se fosse uma faixa, né? Olha lá, uma faixinha marrom, tá? Aí é muito legal, entendeu? Essa faixinha marrom chegando no olho. Ó, ela demora um tempo para percorrer. Ó, ela ocorre uma difusão dela aqui, ó, dentro da coluna, tá? Então, a hora que essa faixinha marrom chega no olho, ó, ele manda um sinal elétrico lá para minha caneta, que tá fazendo esse risco aqui, ó. Ele manda um sinal dizendo, ó, tá passando alguma coisa diferente. Eu tô enxergando alguma coisa. E aí a caneta, ela faz assim, ó. Como a folha tá andando assim, a caneta, o sinal elétrico faz a caneta fazer assim, ó. Né? Ela sobe, né? A caneta faz assim. Aí, mas o papel continua andando assim, ó. Né? E aí, quando a substância desaparece, a caneta volta para o lugar. Ela faz assim, ó, gerando o pico, gerando o triângulo. Esse triângulo aqui, ó. Né? Então a folha está correndo de assim, o detector manda o sinal elétrico para a caneta faz assim, ó. Né? Ela faz assim. Aí quando a substância desaparece, ela volta para o lugar. Só que a folha está correndo de assim, por isso que você gera o triângulozinho, tá? E a área desse triângulo é proporcional à concentração. Então daqui a pouco a gente vai aprender a quantificar isso, né? A correlacionar essas áreas com concentração, tá? Tudo bem até aqui? E aí é muito legal, gente, perceber que, olha só, por que esse triângulo ficou fininho? Ele ficou fininho porque a difusão aqui foi pequena. Ó, a faixa que ele ocupou lá dentro da coluna foi pequena, ó. Vamos imaginar essa faixinha chegando aqui no olho para ele enxergar, né? Então ele vai começar a enxergar primeiro essa beiradinha de cá, ó. Na hora que ele enxerga essa beiradinha, né? Ele manda um sinal elétrico, a caneta faz assim, né? Só que aí isso aqui continua sendo empurrado e ele continua enxergando alguma coisa diferente passando. Daqui a pouco nós vamos ver como é que é esse método de enxergar, né? Enxergar. Tudo bem? Então, essa substância demora um certo tempo para desaparecer na frente do olho. E esse tempo está associado com o quanto que está difundido aqui, ó, a substância, né? Então, como essa substância difundiu pouco, né? Essa faixinha aqui é bem estreita, ele gerou um triângulo. Opa!
tá vivo. Ele gerou um triângulo bem estreito, né? Ó, o último componente que sai, que é o componente laranja, que é o que demora mais dentro da coluna, ó, ele é largo assim por quê? Porque lá dentro da coluna ele formou uma faixa bem larga. Olha lá. Então vamos imaginar esse componente difundido dentro da coluna formando essa faixa bem larga, ó, ele chegando lá no olho que vai enxergar ele, né? O que vai acontecer? Quando essa beiradinha chegar no olho, ele já vai mandar o sinal para a caneta. Então, ó, já estamos, começamos do começo, aí estamos indo direto para o final. Não fomos nem no rosa nem no azul, né? Então, por que ele gera esse pico largo? Né? Porque essa faixa aqui é larga, né? Ela demora para sair da frente do olho. E aí o olho fica mandando sinal elétrico para a caneta subir, ficar lá em cima, porque ele está enxergando um negócio diferente chegando na frente dele, tá? Então, meus amores, olha lá, o que vai acontecer, né? Ó, vamos imaginar essa faixa chegando na frente do olho, né? Ó, essa beiradinha chega primeiro, ó, que essa beirada aqui chega primeiro, aí ele está sendo empurrado pela fase móvel, ó. Olha lá, ó, e aí ele demora um certo tempo, ó, para chegar. Esse certo tempo, ele tá mandando, o olho tá mandando sinal elétrico para a caneta ficar lá em cima. E aí, quando a caneta desce, né, é gerado esse pico esborrachado, ó. Tudo bem? Esse tipo de pico não é recomendado dentro da cromatografia gasosa, tá? A gente busca sempre picos estreitos e finos, beleza? Como a gente está fazendo um discurso bem recortado, se eu conseguir ao final do curso trabalhar com um parâmetro cromatográfico chamado número de pratos teóricos, eu vou explicar o porquê. Caso contrário, não vai dar para explicar, tá? Mas é isso que importa aqui agora. A gente busca na cromatografia gasosa trabalhar com picos estreitos e finos, tá? Então, como é que ficou aqui, ó? Quem que sai primeiro? O pico marrom, que é a substância que interage menos. Qual que é a segunda substância que interage menos? A substância azulzinha, ó, que chegou aqui, ó, na frente do olho, só que a substância azulzinha, ela encavalou aqui, ó, na substância marronzinha. O olho não conseguiu separar, né? Quer dizer, a coluna não conseguiu separar elas, tá? Direito. Não deu tempo, tá? Por quê? Porque provavelmente a minha programação cromatográfica não foi boa, o tipo de coluna não foi boa, enfim, eu posso mexer nos parâmetros cromatográficos, né? Eu posso programar o meu equipamento de uma maneira diferente, de modo a separar melhor esses dois componentes da amostra. E o terceiro componente que saiu foi o componente rosa, né? Ó, que também deu uma esborrachada, ó, né? Então, a faixa do componente rosa é uma faixa bem larga também. Tudo bem? Gente, todo mundo tá entendendo como é que foram gerados esses picos dentro da cromatografia? Tá entendendo a importância? Ó, é a área desses picos em função do tempo. É a área que é importante pra gente. Daqui a pouco a gente vai aprender como é que faz isso. Beleza? Todo mundo entendeu que a folha vai correndo de assim. Quem saiu primeiro na coluna é quem é. Ó, então o lápis, a caneta tá aqui, ó. Quem sai primeiro? Pico marrom. Ó, ele que chega primeiro no olho, né? Encavalado junto dele vem a substância azul. Encavalou, ó. Tá saindo marrom, tá acabando de sair, já chega o azul. Isso aqui também não é recomendado dentro da cromatografia gasosa. Por que não é recomendado? Para eu conseguir calcular a concentração da substância marrom e da substância azul,
fica difícil. Então, eu preciso mudar lá a programação do meu cromatógrafo para conseguir separar melhor isso aqui. Daqui a pouco a gente vai aprender como é que faz isso, tá? Aí, à medida que o tempo vai passando, né, chega uma outra substância, que é a substância rosa, que é registrada por meio de um pico, né? A hora que essa substância rosa chega na frente do olho, ele manda um sinal para a caneta. Aí a caneta faz assim, ó, né? Como a folha está correndo de assim, ó, de assim, então a hora que ele desaparece da frente do olho, a caneta volta. Então, olha o negócio que faz aqui, ó, sobe e desce, ó, você forma um triângulo, beleza? E depois vem a substância laranja, que esborracha desse jeito. Gente, ficou claro? O propósito desse vídeo, né, o nosso objetivo era fazer com que você entendesse a geração desse tipo de gráfico, entendesse o princípio do método da cromatografia gasosa. Acho que é bem isso. Agora, é claro, nós vamos trabalhar tudo isso bem melhor, beleza? Então, o vídeo está dando 32 minutos, daqui a pouco eu vou parando ele por aqui e continuamos no próximo vídeo aqui dessa parte do item 2, ó. Então, nós vamos desse item 2 em diante, tá bom? Então, nós paramos nesse slide, vamos continuar desse slide em diante. Beijo, beijo, até a próxima.